Olá, está começando o Pod Mel, o podcast do agronegócio que vai te ajudar a chegar à superprodução e ao superfaturamento com mel. Eu sou a Jande. Eu sou o Thiago. E eu sou o professor Armindo. E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante. Tudo o que você precisa saber sobre o pólen apícola. Bacana. A gente sempre fala muito de pólen, fala muito de mel, fala muito de própolis, mas tem aquela questão, o que é pólen apícola? Rapaz, esse é o Viagra da abelha, meu amigo. Ah, é? É o Viagra da abelha e nós vamos falar isso hoje. Rapaz, você tá achando o quê? Você imagina uma planta daquela que solta uma flor maravilhosa, que solta um néctar maravilhoso. Cria aquela estrutura floral que solta ali as bolotinhas do pólen nas anteras das flores. Para poder gerar fecundação, quando o homem come aquilo, quando a mulher come aquilo, vira uma flor também. Mas no sentido do quê? Da reprodução, meu amigo. Da reprodução. Tem a ver isso, pessoal? A flor, reprodução. Claro, a estrutura floral é a estrutura de reprodução da flor, né? Esse podcast promete, hein? Esse podcast promete, vai ser legal. Essa é uma informação que a gente não pode deixar guardada, né? Tem que divulgar. Isso a gente tem que compartilhar, na verdade. Ao invés do pessoal ficar só na dependência de remédio de farmácia, então vamos alimentar, porque tudo é o que a gente come. Então você que tá chegando agora, já compartilha, dá o like se você tiver no YouTube, se tiver no Spotify, dá o joinha lá no Spotify também e compartilha esse episódio aqui pro pessoal. O pessoal entender, conhecer o que é o pólen apícola, conhecer um pouco mais de apicultura, né, professor? Exatamente, né, Thiagão? Deixa eu subir esse microfone em cima aqui pra ficar mais... tem que ficar mais na altura da sua boca, assim, pra chegar aquela voz bonita do Thiago Oliveira. Bacana, aí, professor. Agora chegou. Até porque o pólen apícola ele é um dos produtos... que o apicultor pode trabalhar com ele, né? O apicultor ele pode trabalhar a coleta do mel, a coleta da própolis, a coleta do pólen, a coleta da cera, a coleta do veneno da abelha. Então nós temos vários produtos primários que o apicultor ele coleta no apiário. O pólen apícola, ele é o produto que ele não é o mais produzido no apiário, mas ele é um produto que ele tem tido uma procura crescente, é persistente essa procura, e uma demanda muito alta do produto. O que se produz de pólen hoje, o mercado ele não dá conta de atender toda a demanda de mercado. E hoje a gente vai falar tudo mesmo sobre pólen. Vamos falar sobre produção, falar sobre o consumo, mercado, como é que faz para colher. Vamos falar tudo hoje, como que consome, os benefícios dele para a saúde. Nós vamos detalhar tudo sobre pólen. O pólen como você nunca ouviu falar sobre ele. Nunca ninguém fez uma aula tão completa igual esse pôr de mel que a gente vai fazer hoje, né, Jande? Vamos falar do começo, então. O que é pólen apícola? Pólen apícola, que tem diferença. Pólen apícola e pão de abelha. Nós vamos falar dos três. Opa, importante. Pólen apícola é o produto que chega beneficiado da colheita que o apicultor faz na colmeia para compra pelo consumidor. Quando você está numa casa de produto natural, que você encontra ali um frasco, uma embalagem, um pote, que tem ali os grãozinhos ali do pólen, para você poder fazer a compra e o consumo. Aquilo ali é pólen apícola. Pólen apícola é o produto que o apicultor ele coletou no apiário, levou para um beneficiamento, industrializou aquele pólen no sentido de deixar ele dentro de uma embalagem, dentro de uma rotulagem, e aquele produto foi encaminhado ao mercado. Quando eu compro pólen numa casa de produto natural, no supermercado, na farmácia, eu estou comprando pólen apícola. É diferente do pólen. Porque o que é pólen sozinho? O pólen sozinho é a bolotinha que está lá na antera da flor. Lá é o pólen floral. É aquele grãozinho amarelinho. É o grãozinho amarelinho que ainda está na flor. Ali é o pólen. Aquilo é pólen. Aquilo é pólen. É o que o pessoal espirra, que dá... Exatamente. Na Europa dá demais. Aqui no Brasil dá pouco, mas na Europa dá muito. Nós vamos falar sobre isso também. Importante a gente falar também. Então, quando a gente pega ali o pólen na flor, é a estrutura do pólen ainda na flor, no processo de reprodução. O pólen na flor, o que é? Espermatozoide de planta. É o gameta masculino da planta. É o pólen. A bolinha do pólen, aquela bolinha que está lá na antera da flor, ele é o gameta sozinho? Não. Ali nós estamos falando na bolinha daquela de quase 30 mil gametas que está naquela bolinha. São células. São células. Aquele agrupamento de células é que forma aquele grãozinho do pólen. Ele é revestido por uma carapaça, não total, mas uma carapaça intermediária revestindo em torno de 75% dessa estrutura celular gametofítica, que é estrutura de celulose, que é um carboidrato estrutural. Tanto é que a celulose a gente não consegue quebrar. Quem quebra a celulose é ruminante. Mas quando a gente consome pólen, no caso pólen apícola, o que é que o organismo ele efetua? O que ele efetua é a quebra do pólen através dos 25% que não são recobertos pela celulose.
Uma diferença entre os dois pólens. O pólen da flor, que é o pólen comum, ele é um pó. E o pólen O da flor não. Não, mas a o gente da flor toca... ele é um grão. No da flor, você toca na flor, Aham. você toca aquele... Ele é um pozinho na mão, aquele pozinho amarelinho. Não Quando você dilui ele na mão, sim. Isso, você toca, ele é um grãozinho na flor, mas na hora que você toca nele, esfrega na mão, Aí ele é um pozinho. fica um pozinho amarelo. Colore, o né? pólen apícola, ele já é um grãozinho mais ou Duro. menos do tamanho de meio grão de arroz. Sim, sim. O pessoal entender, quem nunca viu aí. Ele é mais ou menos um grãozinho do tamanho da metade de um grão de arroz e ele é duro, professor. Sim, ele não se ele é esfarela durinho. na mão. E por que isso? Porque quando o apicultor ele faz a coleta do pólen do apiário, nós vamos falar daqui a pouco para vocês como que faz essa coleta, mas quando ele faz essa coleta do pólen, todo apicultor ele precisa levar esse pólen para ele ser ressecado em estufa. Eu tenho que tirar a água daquele pólen. Então por isso que ele é Porque durinho. nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de uma substância que além dela ter ali uma série de células sexuais da planta de reprodução, que é o gameta masculino da planta, ela é um composto riquíssimo em carboidrato, em vitamina, em proteína, em aminoácido, em sal mineral, em fibra. Então ela tem toda a composição para quê? Para a vida. E ainda tem água. Então bactéria gosta? Adora. Ixi, demais. Levedura gosta? Adora. Fungo gosta? É o que mais dá no pólen. Até a contaminação que ocorre no pólen, ela é muito mais por fungo do que por bactéria. Por conta de toda uma estrutura que ela é hidratada pela água e faz o micro-organismo reproduzir. A gente leva o pólen para a estufa, para a secagem, para desidratar esse pólen. E quando você faz essa secagem, o grãozinho ele solidifica. E aí você não consegue triturar na mão, é um grãozinho igual mais você duro. tritura o grão do pólen que está na flor ainda. Professor, tira uma dúvida que eu tenho. O pólen apícola, ele passa por alguma transformação? Porque quando a abelha colhe ela vai colocando ele nas patinhas traseiras, fica até aquela foto bonitinha Como é que que a gente abelha vê. pega o pólen, professor? Ela pega o pólen, quando ela chega na estrutura floral, a abelha tem 3 pares de pata. Então ela tem a pata anterior dela, né? Porque a gente pensa a pata anterior não é a pata de trás, não é a pata da frente. A pata anterior, a pata intermediária e a pata difusa. A pata anterior é a pata que, de fato, faz o contato imediato com o pólen. A abelha está ali na flor, enfiando a língua dela dentro do suco de néctar, lá dentro da estrutura floral. O suco de néctar reveste o gameta feminino, o que muita gente também confunde. O néctar está lá dentro da flor. O suco de néctar é o que reveste o gameta feminino. O que é que protege o pólen externo, que é o gameta masculino? É a antera da flor que mantém a estrutura dele. Então a língua da abelha manipula o néctar em contato com o gameta feminino. A pata da abelha manipula o pólen em contato com o gameta masculino. Do momento que ela está ali trabalhando o pólen ali com aquelas patas, as patas anteriores dela recolhem aquele grão de pólen e empurra lá para a pata difusa, que é a corbícula. Então está pegando literalmente fazendo isso aqui, ó. Pegando com a mão e colocando debaixo do braço. A pata anterior pega lá na frente, joga na pata difusa, que é a corbícula, tá colocando debaixo do braço para levar. E aí a gente vê aquela abelhinha bonitinha chegando no apiário, na porta da colmeia, com a patinha, corbícula amarelinha. aquela patinha, com a patinha de trás, amarelinha. com a bolinha, 2 bolinhas amarelinhas cobrindo a Uma patinha de cada lado. dela, É coisa assim. mais linda. Nesse transporte, existe algum enriquecimento por parte da abelha Não, no pólen? em nada. Assim, mistura néctar, Enquanto é ela pólen, está coletando, pólen puro. ainda nada. É o pólen puro do jeito que saiu da flor. Então me diz uma coisa, esse pólen apícola, ele é produzido pela flor ou é produzido pela abelha? Ele é produzido pela flor, mas ele é coletado pela abelha. É Do como se momento fosse que ele um processado pela abelha. Exatamente. Na realidade é um Essa processamento palavra. físico. Aham. Você tem um processamento físico realizado pela abelha, que é o ato de você pegar aquele grão de pólen lá da flor, estruturar ele debaixo da patinha e ela carregar para a colmeia. Como o apicultor coleta aquele pólen no coletor antes dele chegar no favo, então o pólen ele caiu no coletor com a mesma estrutura que ele estava onde? Na flor. Ela só fez uma transformação física, que é o pólen da flor, que agora é o pólen aonde? Na corbícula da abelha. Ah, entendi. Esse... Transformação química não Ainda houve. não. A química é dentro da colmeia. Beleza, mas vamos lá. Esse pólen, então o pólen apícola, já ficou bem claro aqui. Sim. O pólen comum, pólen, é aquela estrutura que está In na natura. flor. Que tá na flor. natura, É o pólen, na flor. o pólen floral. É um pólen floral. É o que tá na aquela- flor. São aquele pozinho que fica lá dentro da O fica pólen na flor. apícola é o pólen que a abelha coletou É o e carregou na grão corbícula. que ela já fez um certo processamento. Ela já pegou aquele grão, já prensou, Isso. virou uma bolinha e chegou na porta da colmeia. Isso. E o apicultor coleta ele na porta da colmeia. Com o coletor apropriado para Esse fazer a coleta. produto já é um produto. Pólen Já é um produto, já é um pólen sim. apícola. Esse produto, ele pode ser considerado vegano? Boa pergunta, né? É uma boa pergunta. Você sabe que tem sentido isso?
Será se ele é burro? Porque ele não tem... Ele não passa por saliva, ele não passa pelo enzimas. corpo da abelha, ele não tem enzima. Você sabe que eu nunca tinha pensado sobre isso e agora... Estou falando sério. Se tiver algum vegano, responde aí Se pra tiver algum gente. vegano, responde Deixa aí. um Você comentário imaginar, aí por pra exemplo, o gente. pólen apícola, o que seria o impedimento de um vegano consumir o pólen, sendo que ele não passou pelo organismo interno da abelha? Talvez pela aquela questão moral, né? Porque você não pega nada da abelha. O veganista, ele questiona muito também o ato da gente extrair o produto da abelha. Porque existe aquela ideia de explorar. Existe aquela ideia que, infelizmente, alguns poucos apicultores, principalmente do Oriente Médio, fizeram aí extrações de mel aí que, pelo amor de Deus, nem a apicultura mundial não concorda. De uma forma realmente que de prejudicar a abelha, de matar a abelha. De você pegar a abelha, por exemplo, na hora de fazer a desoperculação no desoperculador automático, não tira a abelha do favo, não. Passa no desoperculador, mel com favo, com abelha, com tudo, e faz uma confusão danada. E esses vídeos, eles multiplicaram, viralizaram no mundo inteiro. Então estigmatizou que o apicultor, para extrair o mel, mata a abelha. E o apicultor não mata a abelha. Até Pelo porque a gente contrário. precisa da abelha A gente precisa da viva. abelha viva. Preserva a abelha. Ele preserva a abelha, ele dá conforto biológico para a abelha. É o único profissional de toda a cadeia de alimentos que mantém a abelha viva, dando conforto biológico para ela, é o apicultor. Mantém a natureza Que viva. mantém a natureza viva. Quanto mais natureza, mais lucro. Mas o pólen, ele não passa no organismo. Então poderia ser considerado produto vegano? Acredito que sim. Vamos ver Aí é uma algum questão de vegano quebrar o... responder aí pra gente. Olha, eu te falo que isso é oportunidade de mercado. Tá, o Olha aí, veganista ó. não acredita na questão do consumo do produto da abelha porque explora a abelha. Então vamos quebrar essa objeção do veganista? Eu não mato a abelha. Eu produzo pólen, que é o alimento mais saudável do mundo, não tem nenhum resíduo do organismo da abelha. É um produto que vem 100% integral da flor. Inclusive, não precisa nem abrir a colmeia para colher Não o precisa pólen. nem abrir a colmeia para Olha coletar que o pólen. interessante. Então, Ele assim, chega a ser um estimulante? Qual a categoria do pólen, assim, vamos Para chegar. consumo humano? É. Nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Não, Vai ter o é tempo. porque aquela já foi lá na frente. Mas olha só, então beleza, já falamos do pólen comum, falamos do pólen apícola. E o que é o tal de pão de abelha? O pão de abelha? Ah, o pão de abelha, aí sim. O pão de abelha é o pólen apícola, que a abelha está trazendo na corbícula, Aham. que a abelha entrou com ele para dentro da colmeia e que agora ela tem que armazenar aquele pólen no alvéolo, no favo. Como é que ela faz isso? E como que ela faz isso? Ela pega, coloca aquele primeiro grãozinho lá no fundo. No que ela coloca aquele primeiro grãozinho lá no fundo, ela vem e primeiro lambuza aquele grão de pólen com saliva. Literalmente. Lembre lá. Lambe o pólen. Para amolecer o grão. Ah, mas ele já vem molinho da flor? Vem, mas ela quer amolecer ainda mais. Quando ela passa essa saliva no pólen, depois ela vem com a cabeça dela e começa a compactar aquele grão de pólen no fundo do alvéolo. No que ela terminou a compactação, vem um próximo grão, lambe novamente, compactação. Um próximo grão, compactação. É interessante que quando você está, por exemplo, na região da Serra da Mantiqueira, lá do Petrichus, Petra é produtor de pólen, você vê o pão de abelha multicolorido no favo. Eu já vi fotos assim, professor. Porque chegou um grão amarelo, compacta. Depois chegou um grão preto, compacta. Chegou um grão vermelho, compacta. Chegou um grão laranja, compacta. Nossa. Chegou um grão verde, compacta. Azul. Chegou um grão branco. Então você vê aquela célula multicolorida. Existem pólen de todas as cores aí que o professor Todas falou? as cores. Da mesma maneira que você tem 256 tipos de mel diferentes no Brasil, né, no espectro de cores que vai do branco ao preto, passando pelo amarelo, laranja, o amarelo, o laranja, o vermelho, o marrom e o preto, você tem também mais de 256 tipos diferentes de cores de pólen. Mas cada pólen, ele carrega os fitoprincípios da planta que a abelha visita. Então você não tem 256 pólens características de pólen. Se nós temos no Brasil hoje mais de 30 milhões de espécies vegetais, dessas 30 milhões, pelo menos 28 milhões com flores, cada árvore que fornece um grão de pólen desse tem propriedades biológicas distintas, diversas, uma nunca é igual à outra. E às vezes a abelha não coleta o néctar de uma flor, você pode coletar o pólen, né? Coleta o pólen. Porque o néctar fica lá no fundo daquela Lá no flor fundo, e o pólen fica bem na exatamente. superfície. Se ela carrega se o mel carrega os fitoprincípios da planta que a abelha visita, o pólen é a mesma coisa, carrega os fitoprincípios da planta que a abelha visita. Um mel nunca é igual ao outro. Nunca é. Pode vir povo israelense, querer fazer mel de máquina, vamos fazer o mel industrial. Conversa fiada.
Conversa pra boi dormir. Não dá pra Vai ser copiar. O mel nunca é igual ao outro, porque o mel ele tem o quê? Ele tem aquilo que ele carrega nas plantas que chamam polifenóis, são os fenóis da planta. Por que chama polifenóis? Poli é muitos. Muitos fenóis. Quando você usa o termo poli, é porque você não consegue determinar a quantidade infinita deles. Então é infinita a lista de fenóis que você tem na natureza, que você tem nas plantas. Porque associa, né? Cada néctar tem um fenol diferente, cada pólen tem um fenol diferente, cada própolis tem um fenol diferente. E mistura um pouco de mel. Mistura um pouco de mel, um pouco de pólen, um pouco de saliva, um pouco de tudo. Pólen diferentes. Então o produto que foi para o favo, que a abelha está compactando, o nome que se dá é pão de abelha ou, como é que o caboclo fala na roça? Saborá. É o saborá. Saborar. Saborá, samora. Samora. Né? Um trem gostoso. professor. Gostoso. Existe Gostoso. mercado para esse produto? Ou ele é inviável para... No Brasil não existe nem legislação para a coleta da samora do favo. Mas na Europa, na Ásia, nos países situados mais da lista da antiga União Soviética, né? Romênia, Ucrânia, que está tendo a guerra lá, a Ucrânia, inclusive, é um dos maiores países produtores de mel do mundo. Com a guerra agora está sofrendo. Tá. Mas ali se produz muito mel. Né? A região do leste europeu produz mais mel que o restante da Europa inteiro. Nossa. É uma região que está sofrendo muito. Mas quando você pega, por exemplo, o processo acontecendo ali do pólen apícola, você tem uma coleta gigantesca desse produto lá naquela região. E qual que é, se o pólen apícola, ele é um produto exclusivamente vegetal, que a abelha coleta, e o saborá já tem uma manipulação, então até os efeitos, então tem até uma composição deles é diferenciada. Até Ela é efeito... diferenciada por quê? Lembra que quando eu comentei que quando a abelha coleta o pólen, até o momento que chega no coletor da colmeia, ela fez um processo de transformação física. Só transporte, né? Só transporte e compactação, não teve alteração química. Do momento que ela colocou o grão do pólen lá no fundo do alvéolo e que passou a saliva não tem enzima? Tem. Então ali você já tem uma reações químicas. Ali você Gente, já tem e o transformação. tanto que é gostoso. E essa transformação já muda completamente a característica daquele produto. Ele nunca mais, ele vai ser gameta masculino de planta. Aí ele já sofreu uma alteração gigantesca, Então já é quimicamente outro falando. produto aí. É outro produto. É outro produto. E aquele outro produto, nós estamos falando de um produto riquíssimo. Se ele já era rico sem ter enzima, com a enzima aí que ele é rico mesmo. Por isso que o pão de abelha ainda não tem legislação no Brasil. Na Europa você tem a legislação para pão de abelha, se coleta e se vende. E tem pesquisa sobre pão de Tem abelha? pesquisa sobre pão de abelha. Você pega a pesquisa do professor Stefan Stangacil, da Sociedade Romena de Apiterapia, você tem pesquisas ali fomentadas com vários tipos de pólen do mundo. Você tem muita pesquisa fundamentada sobre o pólen. Bacana. E para que serve esse pólen, professor? Para que a abelha estoca? Para que a gente coleta? Pois é, para que a serve abelha esse estoca pólen sendo que ela come mel? Tem gente que pensa nisso. Não, a abelha come mel. Por que ela vai estocar Será que pólen? ela tá passando assim, aquela florzinha tá bonitinha, eu vou ali fazer Vou ali uma coletar, graça. é colorido ali. Não é Mas ela- colorido ali. Não. A abelha não faz nada por acaso, né? Nada. Tudo dela é programado. A abelha coleta néctar para transformar em mel para obter fonte de carboidrato. Carboidrato na bioquímica, quando a gente estuda, o que é? Energia. Então, qual que é a fonte de energia da colmeia? Mel. Mel. É o néctar que a abelha busca na flor. Então, de onde que ela vai buscar a proteína, a vitamina, o sal mineral, a fibra e o aminoácido? Ela vai buscar no pólen. Então ela come o pólen. Ela come o pólen. É a carne dela. E o pólen tem carboidrato também, pouquinho, mas tem. Então, toda a composição nutricional necessária para uma vida está no pólen. Se você quiser parar de comer tudo e quiser viver só de pólen, você sobrevive só de pólen. Uau. Porque tem tudo. Tem tudo. Então a Cuidado, abelha busca gente, no pólen. com essa informação faz ele vai loucura ficar- não. Daqui Vai vai ficar- aparecer nova Isso dieta. aí- dieta isso aí- do pólen. A dieta não. da flor. Isso aí tem que acompanhar com o nutricionista, com o profissional, com o apterapeuta para fazer coisa bonitinha. Não é fazer da sua cabeça, não. Faz da sua cabeça aí que é tá ferro. escutando, pode mel. Opa, mais uma ideia super É. legal. Vamos emagrecer com pólen. É dieta do pólen. Dieta da flor. A dieta da flor. Vamos lamber Não, flor não é igual a isso. abelha? Não, não é isso não, gente. Pelo amor de Deus. Não cai na loucura, não. Isso é coisa de doido, não é? Então, o que é o pólen? O pólen é essa fonte de toda a composição nutricional que qualquer ser vivo precisa ter. Não é só para a abelha. Qualquer ser vivo, se ele quiser sobreviver só de pólen, ele sobrevive só de pólen. Porque nós estamos falando ali de carboidrato, de proteína, de vitamina, de sal mineral, de fibra, de aminoácidos, de tudo. Tudo que você precisa está ali. Mel tem proteína?
Não tem. Mel não tem proteína. Para não dizer que não tem, tem 0,1% de proteína na composição. Porque quando a abelha ela coleta o mel, coleta o néctar da flor, ela mistura uma quantidade pequenininha de quê? Pólen. De pólen. Em que momento que ela mistura? Na coleta lá na flor. Porque ela está ali, ó, trabalhando, sugando aquele néctar com a língua, e já cai muito grão de pólen no ato dela fazer o quê? Dela coletar aquele néctar. É verdade. No que ela está coletando o néctar, que está caindo ali um pouquinho de grãos de pólen naquele néctar, ela está sugando aquilo e vem pólen junto. E aquele pólen, quando cai no estômago, que tem atividade enzimática também no estômago, aquele pólen solvata no mel. Então você tem 0,1% de proteína no mel. Que Agora a interessante. vitamina tem demais no mel, sal mineral tem demais no mel. Agora pólen é pouquinho. Então a fonte de proteína para a abelha é o pólen. A fonte de aminoácido é o pólen, né? E para o ser humano é diferente. Você vive só comendo mel? Não. Se você quiser comer só, eu vou viver só de mel, vou fazer agora a dieta do mel. Não dá, gente. Você vai fazer mesmo, você vai ir para a cidade dos pés junto, porque ninguém vive comendo só mel, ninguém vive comendo só arroz, vamos comer só a mandioca. Entendi. Vamos comer só a mandioca. Não, você não vai dar conta, não vai ter como fazer. Então você tem que estabelecer o processo como? Você tendo uma composição rica e diferenciada alimentar. O pólen, ele tem todos os componentes nutricionais para manter a vida. Aí vem a pergunta da Jande. O que esse tal do pólen faz pro ser humano? É o que? É energético? Ô, gente, o pólen, a pergunta da gente é muito boa porque ele vai ter uma função no organismo de energia sim, mas a gente muitas vezes associa energia à energia que vem do carboidrato. Só que não é só o carboidrato que é fonte de energia. Quando você pega, por exemplo, aí a composição ali de proteína, de aminoácido, de sal mineral e de vitamina, e mais os fenóis que estão presentes ainda no pólen, você tem ali uma atividade biológica tão elevada no organismo que ele vai promover um restabelecimento do metabolismo. Quando você pensa mel, mel é nutrição, energia imediata. Quando você pensa própolis, você pensa em defesa, sistema imunológico. Própolis é sistema imunológico. Pólen é metabolismo celular. Pólen é metabolismo. A gente vai envelhecendo, vai mudando o organismo. Do momento que a gente vai envelhecendo, que vai mudando o organismo, que a gente vai produzindo mais radical livre, que células vão envelhecendo, o organismo ele vai perdendo a capacidade de promover reações de metabolismo celular que normalmente ele promoveria. Então o pólen ele restabelece o pleno funcionamento da célula. A entrada de glicose correta para dentro da célula, a regulação de produção de insulina, que leva à entrada regular também de glicose para dentro da célula. Para quem acompanha tema insulina, quem acompanha tema glicose, nós estamos falando de quê? De prevenção de diabetes. Porque se ele regula o nível do metabolismo, a entrada de glicose para dentro da célula e a produção de insulina pelo pâncreas para permear a entrada da glicose, nós estamos falando de quê? De prevenção da diabetes, de doenças do fígado, de doenças dos rins, de doenças do sistema imune, de doenças do sangue. A gente pode classificar o pólen apícola, então, como suplemento alimentar? Um suplemento alimentar, um super suplemento alimentar. Super suplemento alimentar. Ele é um super nutriente. Oh, O fantástico. pólen não é um nutriente, ele é um super nutriente. Porque ele tem tudo. Nós estamos falando ali de conjunto de vitaminas, por exemplo. Que a gente fala muito de proteína de aminoácidos, esquece de falar as vitaminas. Vitamina A, vitaminas do complexo B, vitamina C, D e E, que são as 3 antioxidantes. Vitamina P, vitamina K, vitamina PP. Então você tem todas as vitaminas. 64 minerais. Você come o sal de cozinha comum, só tem 2 minerais. Absurdo, né? Cloreto de sódio, cloro e sódio. Acabou, não tem mais nada. Não tem mais nada. Quando você pega o sal mineral integral, você encontra os mesmos 64 minerais. Quando você pega ali o sal parrilha, aquele que o pessoal está usando muito agora em churrasco, tem os 64 minerais também. Só que tem só mineral. Você não encontra vitamina no sal. Você não encontra proteína no sal. Você não encontra aminoácido no sal. No pólen você encontra proteína, vitamina, você encontra fibra, você encontra aminoácido e encontra junto também 64 minerais. Você encontra todas as vitaminas, as principais para a sobrevivência do homem, tudo num produto só. Professor, tão super, tão fantástico assim, existe estudo para alergia ao pólen? Tem pessoas que não podem? Tem pessoas que não podem. Vou te contar uma, cara. Guilherme, meu filho. Guilherme é alérgico ao pólen. Sério, professor? Não acredito. Guilherme é alérgico ao pólen. O Guilherme, ele come uma colher de sopa de pólen e adora. Não, papai, esse trem é bom demais.
Pois é, meu filho, mas se você comer sem pólen, 5 minutos ele está todo empolado. Nossa. Porque nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de um produto que tem uma composição riquíssima de nutrientes. Riquíssima de nutrientes. E uma quantidade riquíssima também de carotenoides. E esses carotenoides, você tem várias substâncias do grupo dos carotenoides e alguns deles podem dar reação de alergia no organismo. É muito comum alergia, no Brasil até pouco. No Brasil, quando tem casa, da pessoa consumir o pólen. Na Europa, que você tem ali quando chega a primavera, a planta ela floresce e floresce tudo de uma vez. A estrutura da planta na Europa, ela procura os meios de difundir o quê? O gameta masculino viajando na natureza. Então ele faz isso através do vento. Então quando abre a primavera na Europa, bate muito vento. E no que bate muito vento, o que a natureza está promovendo? Vamos disseminar? Polinização. Polinização. Vamos disseminar gameta masculino de planta voando. E aquilo, cara, quando chega nuvens, né, quando chega ali ventanias gigantescas de pólen por sobre as cidades, você encontra populações grandes na Europa que vai parar em hospital com alergia ao pólen que está respirando. A irmã da minha esposa mora em Londres e ela disse que na época da primavera É ela comum. sofre muito com a coriza, com alergia por causa do pólen. É verdade. Ela sente o pólen na atmosfera, sente esse pólen, a cidade toda fica com pólen e muita gente de fato tem alergia. Ela tem alergia lá. Pois Olha é. que interessante. Na Europa isso é comum. Então no Brasil não tem tanto. Aqui no Brasil não há necessidade da planta ela precisar do vento para poder disseminar o pólen. Porque aqui qual que é o principal meio de atração que a planta utiliza para atrair o inseto polinizador? É o cheiro, né? O cheiro. E quem é que percebe o cheiro? A abelha. Abelha. Na Europa, você não tem tanta disseminação do cheiro da flor. Então, na Europa, como que a planta faz para atrair o inseto polinizador? Estruturas de flores grandes e coloridas. Coloridas. Na Europa, a planta ela utiliza da estrutura da cor da flor e do tamanho da flor para atrair o inseto polinizador. O cheiro não. Porque o ambiente é naturalmente mais frio. Então você não tem tanto processo de quê? Processo de vaporização do néctar. Agora no Brasil não, aqui é calor. Então aqui não precisa do vento. A abelha chega e poliniza. Uma situação engraçada é que aqui tem flor na primavera, no verão, no outono e no inverno. Sim. E na Europa? Lá só na primavera. Só na primavera, Então só tudo 3 meses. concentra em 3 meses. Mas não tem flor no verão? Poucas. Porque o fruto, a planta ela floresce, fecunda, gera o descendente fértil, gera o fruto. O fruto vai desenvolver aonde? No verão. A primavera é só para fecundar. O verão é para quê? Para amadurecer o fruto. Aquele fruto amadureceu, gerou descendente fértil viável a partir do amadurecimento, pode vir o outono que o descendente fértil está criado. Olha como que o ciclo da natureza é perfeito. O outono lá cai tudo. Fica tudo. Depois Que já dele- gerou o descendente fértil. Folha, fruta, A planta pode ir para o inverno agora, que não tem problema, o descendente fértil está feito. verdade. A natureza é perfeita. um ciclo, Só a gente que complica. ciclo fecha bonitinho, né? Aí o professor falou já quais são as propriedades biológicas do pólen, qual que é a vantagem, mas falta uma coisa importante. Mas tem uma propriedade biológica que eu não posso deixar de falar. Então fala pra gente, professor. Que é a propriedade biológica da atividade sexual do pólen. Oh, é mesmo. Eu achei que você tinha Essa não esquecido. pode perder. Gente, Eu o falei, pólen, gente, ele vai guardar o segredo pra próxima. pela riqueza de aminoácidos que ele tem, os 23 aminoácidos presentes no pólen, o grupamento total de quase todas as vitaminas presentes, óleos essenciais que vêm da planta, um conjunto gigantesco de polifenóis, sais minerais, os 64 minerais, do momento que o metabolismo do organismo regulou, não regulou? Então está tudo funcionando no organismo. Eu falo direto. Qual que é o processo que é desencadeado na colmeia para nascer a larva, para a larva crescer, para a abelha desenvolver, para a abelha crescer e trabalhar? Não é um processo todo que é para atividade glandular? E a atividade glandular aí é movida através de quê? De nutrição. Alimentação. A alimentação que você tem que suprir a abelha para ela poder desenvolver plenamente. Se você tem um superalimento que tem toda a composição nutricional fiel nele e que você consome aquele produto regulando o metabolismo, a atividade sexual ela é visível. A gente observa isso, o que eu tenho de cliente para pólen na companhia da abelha. Senhorzinho ali de 65, 70, 80, Opa! até 90 anos. Garantindo dele lá. Ele chega, que é essas bolinhas aqui? Não, isso aí é o pólen da abelha. É mesmo? Eu falei assim, isso dá uma energia. Aí eu aponto o braço. Dá muita energia. É mesmo? Dá energia. O senhor pode levar... spot aqui. Deixa eu levar um potinho pequeno, então, para me experimentar. E leva.
Dá 10, 15 dias depois, seu Armindo é bom demais, me vê 2 quilos. Levou um potinho de 50 gramas. Passou 10 dias, me vê 2 quilos. Até a farmácia vai sentir. 70, 80, 90 anos. No homem e na mulher. No homem e na mulher. Pode consumir homem, pode consumir mulher. Pode consumir homem, pode consumir mulher. No homem vai devolver ali toda aquela atração sexual do homem e na mulher vai devolver toda a libido. É um alimento completo. Professor, completo. É alimento ou é remédio? Ele é alimento. Nenhum produto da abelha é remédio. Nenhum. Nem o mel, nem a própolis, nem o pólen, nem a cera, nem a gerleal, nada é remédio. Nem a própolis, que tem aquele gosto ruim, que é bom para combater porque dor de a garganta. abelha coleta a resina da planta, mistura cera, mistura pólen, e o pólen que ela mistura é o pólen que está lá no favo, que ela jogou saliva, então teve atividade do organismo da abelha. Todo produto que vem de organismo vivo de animal, ele tem que passar pelas mãos do médico veterinário. Todo. Se não fosse isso, até leite seria remédio. Exatamente. Por que leite não é remédio? Sendo que ele é um alimento tão completo, do ponto de vista de prevenir ali uma osteoporose, uma fonte riquíssima de cálcio. Então tinha que ser remédio. Por que não é remédio? Ovo também podia ser. Ovo. Porque agora eu vou ter que falar uma coisa aqui que todo mundo vai entender. Quando tem uma vaca doente, tá? Quando tem uma vaca doente que ela tá com mastite, quem é que põe a mão na teta da vaca para passar o remédio dentro da teta da vaca? É o farmacêutico? Não. É o médico veterinário. É. Porque farmacêutico não vai querer sair da sala de ar-condicionado dele para ir botar a bota preta para ir pisar no curral, no cocô da vaca, para poder pegar na teta da vaca e botar remédio lá dentro, não. Quem faz isso é o médico veterinário. É porque, assim, na verdade, então ele a indústria estuda pra farmacêutica isso, né? é doida para pegar o pólen e transformar em remédio. A indústria farmacêutica é doida para pegar a própolis, colocar e transformar em remédio. Mas quando, meu amigo, bate no ponto que aí tem que ser o farmacêutico que tem que botar a roupa do apicultor para ir conferir a sanidade da abelha na colmeia, ele não quer 50 graus de temperatura dentro da roupa, não. Ele corre. Ferroada de abelha? O que eu vou mexer com a ferroada de abelha? Não quer. É o veterinário. Então é alimento e vai continuar sendo alimento, e a indústria farmacêutica pode chorar doidado, eles não vão ter nunca a possibilidade de ter o produto apícola na mão deles, porque é comida da melhor qualidade. Alimento funcional. Alimento funcional. Alimento funcional. Faça do seu alimento o seu melhor remédio. É isso aí. E do seu remédio o seu melhor alimento. Então, o pai da medicina falou isso. Verdade. É juramento médico. Verdade. Isabela tá a caminho, vai fazer esse juramento aí dentro de 5 anos. É, não é? Coisa linda. Faltou somente um assunto aqui que eu acho que tá todo mundo se perguntando, essa questão aqui, professor. Como consumir o pólen? Ah, esse aí é muito importante. Eu lembro, rapaz, quando o pessoal começou a coletar pólen lá nos anos 80, principalmente o pessoal ali da Unital, em São Paulo, o pessoal da USP Ribeirão Preto, que levantaram as primeiras metodologias de coleta, eles davam a orientação de que o processo de consumo do pólen, ele tinha que ser de 1 colher de chá por dia. Caramba! Mas eles orientavam isso porque a coleta do pólen era muito pouca coleta. Hoje não, hoje está disseminado que você coleta em determinadas regiões até meio quilo de pólen por dia. Naquela época, nos anos 80, quando você tirava 100 gramas, você estava tirando muito. Então você tinha muita gente procurando pólen, mas não tinha produção. Igual a própolis vermelha hoje. Todo mundo quer, não tem produção. É verdade. É loucura. Mel de aroeira, todo mundo quer, não tem produção. É a mesma coisa. O pólen viveu isso nos anos 80. Então, para poder disseminar o produto e tornar viável para todo mundo chegar e consumir, a orientação inicial era qual? 1 colher de chá por dia. 5 gramas. Isso é nada. Tinha efeito? Tinha. Pessoa, por exemplo, com dificuldade de dormir. Regulava o metabolismo, ativava o sistema nervoso parasimpático, produção de acetilcolina, o pólen ele promove isso no organismo, dava ali 9, 10 da noite, a pessoa dava o soninho, deu um sono dos anjos, com pólen. Com 1 colherinha de 5 gramas. Só que quando a gente pensa no pólen, tratando, por exemplo, doenças degenerativas, Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla, doenças ósseas, reumatismo, artrite, artrose, osteoporose. Quando a gente pensa no pólen, tratando, por exemplo, pessoas com problema de impotência ou de falta de libido. Quando a gente pensa no pólen, tratando doenças emocionais, como é o caso, por exemplo, da depressão, da síndrome do pânico, da ansiedade. Né? Nós estamos falando de um ansiolítico poderosíssimo, que é o pólen. Um antidepressivo poderosíssimo, que é o pólen. Aí nós já temos que pensar em 1 colher de sopa por dia. De sopa.
Uma colher de sopa por dia. Ah, esqueci de uma atividade biológica importantíssima do pólen, que foi estudado pela Universidade de Zurique, na Europa. Da atividade de proteção e não é proteção, atividade preventiva e terapêutica do pólen no câncer de próstata. Uau. Nossa. No câncer de próstata. Você tem pesquisa dos anos 90, pesquisa antiga. Não é pesquisa de agora, não. Quando você já fala que você tem alguma patologia instalada, você aumenta esse consumo de pólen para até 3 a 5 colheres de sopa por dia. Mas aí é importante você fazer um acompanhamento com o médico, com o nutricionista, com o apoterapeuta, no sentido de você prevenir o quê? Um determinado problema relacionado à questão de uma alergia. Até 0,25% da população tem chance de ter alguma alergia a algum grãozinho de pólen. E se tiver, não pode consumir. Porque você pode dar até um choque anafilático pelo consumo dele. Mas é 0,25% da população. Professor, você falou uma coisa aí que chamou muito a minha atenção. Você falou que antes a produção da colmeia chegava a ser 100 gramas e agora a gente está passando para até meio quilo por colmeia. Resume para a gente esse método de produção, esse sistema de produção do pólen apícola. Existe um coletor que a gente coloca na entrada da colmeia, né, no alvaro da colmeia, onde a abelha entra e sai. É a rampa de pouso. Quando o pessoal vê vídeo na internet, vê ali a rampa de pouso, a abelha entrando e saindo. O a gente alvado, coloca o alvado. Ali. Né, para o apicultor que já conhece, é o alvado da colmeia. A gente coloca um coletor, ele chama coletor TTA. É o nome comercial dele. Esse coletor ele é colocado na entrada da colmeia e tem uma grade toda furadinha. Uma grade toda furadinha com 4,9 milímetros o tamanho do furo. Quando a abelha ela passa nesse furo, ela consegue passar no 4,9, mas ela não consegue passar com a bolinha do pólen. Aí ela passa, a bolinha do pólen desprende da corvícula dela, porque ela não consegue passar com a bolota do pólen e cai no recipiente que ela não dá conta de pegar de volta. Tem uma telinha que não deixa a abelha entrar para dentro desse recipiente e coletar o pólen. Então a gente vai lá todos os dias, a coleta é diária, e tira aquele cestinho lotado de pólen. Mas todo o pólen que chega, cai. Tá? Todo pólen que chega cai. E não é todo pólen também que cai. Porque 30% dos furos dessa grade tem 5,2 milímetros de tamanho. Aí a abelha consegue entrar com a bolota. Porque se você coletar todo o pólen, você mata o enxame. Você mata o enxame. E o objetivo do apicultor não é matar a abelha, é dar conforto biológico para ela, é deixar ela viva. E a gente depende da abelha viva. A coleta diária, então, ela também garante a qualidade desse produto. Porque, sim, como ele é úmido, né, tem que ser... Úmido e riquíssimo em nutrição. Um pólen coletado com 48, 72 horas já está contaminado por fungo. Fermenta, né? Você vê ali no final de uma semana o pólen está verde lá dentro. Não é porque ele veio da planta, ele é verde de fungo, que contaminou todo por fungo. Qualquer apicultor pode produzir pólen? Qualquer apicultor pode produzir pólen em qualquer região do Brasil. Isso eu ia perguntar também. O Brasil todo? Todo produz pólen. Agora, tem regiões do Brasil que você tem uma produção tão mais alta de pólen, porque o Brasil todo tem pólen. Sim. Agora, tem 3 regiões do Brasil onde a produção de pólen ela chega a ser pela natureza até 20 vezes maior. A região da Serra Catarinense, no sul do Brasil, é um polo de produção de pólen de grande quantidade. A região sul da Bahia, onde você tem regiões lá onde tem uma planta que é exclusivo no sul da Bahia, é uma micro-região que chega a dar 1,5 kg de pólen por dia. 1,5 kg. Uau. Nossa. Superprodução de pólen. Superprodução de pólen. Superprodução de pólen. E a outra região é a Serra da Mantiqueira, na divisa Minas, Rio de Janeiro e São Paulo. Que você tem uma riqueza gigantesca de pólen e pólen multifloral, um pólen multicolorido. Professor, quem vai produzir, o apicultor que faz a opção de produzir a própolis, a colheita de mel dele fica reduzida. Fica reduzida. No pólen. No pólen também? Também. Ele tem que fazer a opção. Se eu quero ser... Ou mel ou pólen. Exatamente isso. Porque a estrutura floral, ela sai o pólen e está saindo o néctar junto. A planta está reproduzindo. A flor é a estrutura floral de reprodução, então tem néctar e pólen ao mesmo tempo. Quando é que o apicultor vai saber se vale a pena produzir mel ou produzir pólen? Ele vai saber a partir do volume de pólen que ele coleta. Do volume de pólen que ele coleta. Por exemplo, produzir 500 gramas por dia é Santa Catarina, Serra da Mantiqueira e sul da Bahia. O resto do Brasil, se você pegar 200, 250 gramas, você está pegando muito. Essas outras regiões, 200, 250 gramas, não vai superar o valor que você vai alcançar com o mel. Então, entre mel e pólen, você vai no mel. Agora, quem está em Santa Catarina, quem está no sul da Bahia, quem está na Serra da Mantiqueira, aí ele vai optar por produzir um e outro de acordo com o que o mercado pagar. Se estiver pagando melhor no mel, vamos no mel. Se estiver pagando melhor no pólen, vamos no pólen.
Eu tenho minhas 30 colmeias lá, professor. Como é que seria a coleta de pólen? Eu faria nas 30, selecionava algumas? Seleciona, cara. É. Seleciona. Por exemplo, de 30, separa 3 para você coletar pólen para o seu consumo da sua família. Já é suficiente. Rapaz, você não precisa nem secar. Você coloca dentro de um pote e coloca no freezer. Que maravilha. Você não guarda geleia real no freezer? Guarda pólen também. Só Freezer ou você na geladeira? Não, freezer, que senão o fungo multiplica mesmo. O que inibe a reprodução do fungo é o ato de congelar. Congelamento. O que inibe fungo, bactéria, levedura é o ato de congelar. Paralisa o processo de reprodução do micro-organismo. Tem que estar congelado. Entendi. Mas você pode coletar. Você está coletando um alimento riquíssimo. Existe época também para colher? Período da safra do mel. Então, Que é quando tem flor e tem pólen. Então, o mesmo calendário da abelha... O mesmo calendário apícola de mel, ele é calendário de pólen. Oh, dica boa, hein? Dica boa, dica boa. Aluno prêmio já sabe disso. Já sabe. Aluno prêmio já sabe disso. Quem não é aluno tá tendo aqui informação de curso prêmio, hein? Olha bem que legal, hein? E por falar nisso, professor, o curso de produção de pólen vai entrar na escola de apicultura. Vai entrar para a escola de apicultura, nós vamos estar gravando. Já e vai ser lá no novo Apiário Meia Ponte que nós vamos gravar. Bonito. Vai ser bacana. Gente. Ficou Pensa bacana, viu? Bonito. Agora já pensou um curso de produção de pólen gravado naquele apiário, hein? Nossa, rapaz, vai arrebentar a boca do balão, não vai? Demais. Vai ser top, viu? Muito E como é que top. o pessoal faz para poder entrar para a escola de apicultura, Thiago? O pessoal tá Professor, querendo produzir pólen agora. Vai ter um evento gratuito, o nosso curso gratuito de apicultura agora no verdade, final do mês, rapaz. Nós vamos ter, eu professor. vou ter mais um curso agora, eu vou aplicar, no final pessoal. do mês, ó, dia 29... 29 é o dia 1º. 29 de agosto até 1º de setembro. Você pode fazer sua inscrição. Tá no YouTube, aqui no descritivo desse vídeo no YouTube. Se você estiver no Spotify, vai lá no nosso Instagram, é o @escola de apicultura, e só clicar na bio. Exatamente. Lá você consegue fazer sua inscrição gratuitamente. Importante, hein? Você, assim que fazer sua inscrição, você vai colocar nome, e-mail e seu WhatsApp. E logo em seguida você tem que entrar no grupo silencioso do WhatsApp. Que é onde a gente vai distribuir prêmios, né, Thiagão? Lá prêmios distribui. vai ter prêmio gratuito. Não, pra não é todo só mundo. essas informações, não. Tem prêmios também. Tem prêmios também. Gente. Vai ter sorteio. Vai ter sorteio de prêmios, e-books, E-books. 6 e-books, mais de 200 páginas de e-book, Sim. ensinando a criar abelha e produzir mel. Pensa bem. E eu ouvi falar que vai ter e-book inédito dessa vez. Vai viu? ter e-book inédito. E-book E vai ter inédito. premiação inédita também. Ó, Gente. Vai ter prêmio inédito também. Tá Show. imperdível, hein? Tá imperdível. Tá, vai ser não tem como bacana. o pessoal Vai perder. ser top. Mas a gente já falou então como é que é feito essa produção. A gente falou que o apicultor já vai lá falando até da colheita, né? Que ele todo dia ele tem que ir lá, tem Todo que ser dia. diário. E pega Todo dia. aquele pólenzinho e joga no freezer. Exatamente. O pólen chegou na sua casa do mel, chegou na tua casa normal, você vai colocar ele dentro de um pote e levar ao freezer. 72 horas, 5 graus negativos. Para quê? Para matar o fungo, porque ele pode fermentar, o fungo já está presente no pólen. Então é importante você levar para você matar o fungo e para poder matar também eventuais ovos de traça. Que é aquela mariposinha que entra para dentro da colmeia, encontra aquela célula lá, ó, e bota os ovos. Chega ali no coletor de pólen na porta da colmeia, encontra todo aquele pólen, ela consegue passar através da gradinha, bota o ovo lá no grãozinho do pólen dentro do coletor, no alvaro da colmeia ainda. Então você leva para poder matar esse ovo. É um ovo microscópico, você não enxerga. Quantos dias no freezer para matar? 72 horas. 72 horas. Mata Do momento que você tirou do freezer, você já vai levar imediatamente para uma estufa de secagem de pólen. Ah, primeiro seca, depois congela. Não, primeiro congela, depois seca. Ah, desculpa. Isso. Ai. Primeiro congela, depois seca. Leva para a estufa para secar total, tirar toda a umidade dele. Quando ele você pesa no início, por exemplo, 1 kg de pólen hidratado. Quando ele perder 35% do peso na estufa, ele já está sequinho. Já tá bom. Então você vai ter 1 kg hidratado, no final você vai ter 650 gramas dele desidratado no ponto de consumo. Aí está pronto para ir para venda? Ainda não. Depois que ele secou, você vai peneirar o pólen. Porque você tem que tirar toda a farinha que está presente no pólen. Aquela farinha que está presente normalmente os ovos de traça. É que eu pensei. Então você peneira muito bem para ficar os grãozinhos bem firmes. Só aquela bolinha bonitinha, uniforme. que a gente Exatamente. vê. Colorida, bonita. Depois que peneirou, você ainda tem que passar pelo processo de catação. Você tem que tirar
todos os tipos de sujidades que tenha, né? Alguma folhinha que vem, alguma celulosezinha que vem ainda da natureza, que está misturada ali ao pólen, né? Alguma outra coisa que não é pólen, que está ali, você tem que retirar. Os grãos pretos e verdes, porque grão preto e verde que está no pólen não é pólen, é própolis. A abelha carrega própolis aonde? Na mesma curbícula que carrega o pólen. Não fica mais rico com o própolis? Não, porque fica amargo. E o própolis a gente não consegue quebrar ela também, né? A própolis você tem que fazer o quê? O extrato de própolis para poder quebrar a celulose da própolis. Você comer aquela própolisinha em bola, então não vai embora não no cocô do jeito que comer própolis faz natura. Nenhum no organismo. Então você passa por esse processo de catação, e aí a catação mesmo, manual para retirar, aí você está com o produto pronto para ser comercializado. Tem que ser valorizado, hein? Tem que ser. É um produto riquíssimo e que tem um processo de beneficiamento, um dos mais criteriosos e bem feitos do mundo. O pessoal critica muito o Brasil nisso, daquilo outro. Tem muita coisa que tem que criticar mesmo. Mas se tem algo que o Brasil está melhorando muito, são as boas práticas de produção dos alimentos todos. Carne, ovos, leite, pescado e mel, nós temos uma legislação mais moderna do mundo hoje. Falou que é agro, o Brasil domina. Falou que agro, o Brasil domina. Vivemos um embargo lá atrás, 2006 ou 2008, vivemos. Precisou ter. Precisou para aprender. Para a gente acordar e criar o melhor método que existe de beneficiamento de mel do mundo, que são os produtos apícolas do Brasil. Ninguém bate o Brasil, Thiago. Fantástico. A gente tá bonito na fita. Tá bonito na fita? E todo esse trabalhão pra pessoa fazer, pra pessoa... deixa eu fazer uma pergunta antes de entrar pra essa aí que eu ia perguntar. O professor falou toda a cadeia de beneficiamento. Quais são os principais erros que a pessoa pode cometer na hora que ele vai beneficiar esse pólen, professor? Primeiro, não levar no tempo de resfriamento adequado. O cara pensa que botar na geladeira é o suficiente. Não é. Ou deixar noite pro dia no freezer. Ou deixar de um dia pro outro no freezer, já está multiplicando o fungo. Não pode ter pressa. O fungo multiplica numa velocidade gigante. Chegou com pólen, freezer. Não pode ter tempo de espera. Não. Chegou do apiário, tá o pólen no pote, só troca a embalagem se for uma outra, passa para a embalagem que vai pro freezer, imediatamente no freezer. Imediatamente. Não tem que catar? Não, nada. Freezer. Depois, no momento que você terminou de levar ao freezer, você não acompanhar o processo de secagem correto dele. O grão tem que estar durinho igual um alpiste. Alpiste passarinho todo mundo conhece. O grão de pólen é do mesmo jeito. Terceiro erro que o apicultor comete, não peneirar. O que eu recebo de amostras de pólen, de apicultores que mandam amostras de pólen para mim conhecer, quando eu vejo que está pura farinha. Amigão, você não peneirou. Não peneirou. Pote, né, já teve um que chegou uma vez, que ele estava todo esfarinhado e já estava nascendo as lagartinhas de trás. Eita. Que tanto de lagartinha nascendo. Que tanto de corozinho. Amigão, você tem que peneirar. Eu não sabia, pai. Tem que entrar para a escola de apicultura para aprender, ué. Era isso que eu então ia o cara falar. quer produzir. Aí ele só pega uma matéria solta de YouTube, fica ali pulando de canal em canal. Jogando tudo no caldeirão. Deixa eu misturar tudo aqui, que aí eu pego um jeito de fazer. Faz errado. Porque quer seguir um monte de método. E não é todo mundo que tem o método para fazer o beneficiamento correto. Acabou não. O cara terminou ali de peneirar, ele vai para a catação, não sabe que a bolinha preta é própolis. Não sabe que a bolinha verde é o quê? É própolis. Não, tá limpinho, deixa eu botar para venda. Vai vender o pólen, o cara come o pólen, nossa, esse pólen seu tá amargo, não quero isso não, isso é ruim demais. O pólen tá estragado. O pólen tá estragado, tá amargo, tá ruim, não quero isso não. Ele matou o consumidor antes dele mesmo começar a produzir. Nossa, então o cara tem que pensar. O produzir a abelha faz. O beneficiar é um outro processo que a pessoa tem que buscar conhecimento. Ela tem que dizer, eu não sei, busca para... mas eu criei abelha há 30 anos, eu sei. Sabe não, amigão. Hoje não dá pra você pode ter 30 anos que você mexe com a abelha. Se você nunca teve um treinamento específico naquele produto, você tem que ser humilde e dizer, vou aprender com quem sabe. E tem quem sabe. Uma tal de escola de apicultura sabe. Professor Armindo sabe demais, gente. A escola de apicultura sabe. A escola de apicultura sabe. Gente, tá vendo tanta coisa interessante. Por que eu falo que a escola de apicultura sabe? Porque o professor Armindo não é eterno. O professor Armindo um dia vai. E o que vai ficar? Vai ficar a escola. Vai ficar o legado. O legado e a escola. Então a escola de apicultura sabe. Mas eu posso ir mais além? Dar um spoiler, nem sei se eu posso falar isso. A escola de apicultura, ela vai além do conhecimento do professor Armindo, porque ela ensina como vender... Sim. Em vários meios, ensina outras técnicas, negócio. Não é só apicultura. Não é só. Não é. Vai muito além. E por falar nisso aí que a gente trouxe, essa questão de vender, de como é que é o mercado de pólen, professor? O que você produzir e colocar no mercado vende tudo.
Se souber Porque vender. uma amostrazinha de 50 gramas, que você deixar com um senhor de 70 anos, E vai voltar. dali a 10 dias ele vai voltar querendo comprar 2 quilos. Porque ele vai ficar com muita energia. Ele vai ficar feliz. Gente, cuidado, gente. Rapaz, eu não esqueço o seu Antônio. Isso lá em Minas, rapaz. A companhia da abelha era Antônio Ribeiro. Você pode falar? Era um senhorzinho. Você pode falar do seu Antônio assim, professor? O seu Antônio Ribeiro? Vai que o seu Antônio... Nossa, o seu Antônio Ribeiro é vivo ainda. Vai ficar constrangido? O seu Antônio Ribeiro é vivo ainda. O seu Antônio Ribeiro tá com 97. Vivão ainda. Tudo bem, seu Antônio. É. Parabéns, seu Antônio seu Ribeiro. Antônio. Você é igual o senhor. Ele levou o pólen, rapaz. Não acreditava, não. Comecei ontem com o Paulo, então. Não acreditava, não. Na época ele já estava com mais de 80 anos. Ele voltou 15 dias depois. Não, seu Armindo, porque eu comi aquele negócio e aquele negócio me deu energia, me dá 2 quilos. Nossa E senhora. levou 2 quilos. Que isso? Tem quase E que ser proibido sumiu para o seu menores Antônio. isso aí. E ele levou os 2 quilos, ele sumiu. Claro, não teve tempo para nada. Ele sumiu. Levou uns 6 meses para voltar, rapaz. Gente, o que o seu Antônio arrumou? Será que o pólen matou o velho? Pelo amor de Deus, não é possível. Não, deixou foi ele Esse culpado. mundo Matou foi outra coisa, foi o Paulo aí, não. Rapaz, quando passou 6 meses, que lá na Companhia da Abelha, lá era uma casa que a gente reformou, né? Pra ser a nova Companhia da Abelha. Depois que era na Rua Corcovado, que foi aquele primeiro de prédio feinho. O segundo prédio já foi arrumado, já era uma sede tipo igual aqui de Goiânia. Então, cara, tinha grade, um jardim grande na frente, todo florido, que a gente fazia. Tinha um banner de abelha à esquerda, um banner de abelha à direita. A pessoa batia a campainha para poder entrar. Eu ficava na recepção, minha mesa da recepção dava de cara pro portão. Então, quem batia, eu via. E tinha câmera ainda para saber se não tinha alguém acompanhando, porque Minas não é tão seguro a Goiânia. Eu acho né? o Brasil Goiânia é todo, uma maravilha. Que é uma Ah. paz, menino. Você poder ter uma companhia da abelha ali de 4 portas abertas voltada para a avenida, você não tem isso em Belo Horizonte nunca. Ixi. Tudo gradeado. Nossa. Naquela época já era. Em 2007, pô. Vixe. 2007 já era gradeado, imagina hoje. Então, cara, aí a campainha toca. Pililililili. Quando eu olho, seu Antônio, depois de 6 vezes, seu Antônio Mais jovem. apareceu. E rindo até o candarilho. Brilhando. Ô, seu Armin! Feliz. Tudo bem, seu Armin? Como é que o senhor tá? Eu tô bem, seu Antônio. Eu tô feliz demais da conta. Que aquele produto que o senhor me arrumou, que produto bom, seu Armindo. Eu estou muito bem, minha saúde está muito boa. É mesmo, seu Antônio? E a sua senhora está consumindo também? Seu Armindo, minha senhora está reclamando. Porque ela falou para mim assim, véi, para de comer esse negócio que você tá me matando de noite, véi. Rapaz, a velhinha que reclamou. Porque o velho tava procurando ela, seu Antônio, meu amigo, não tava negando não, seu Antônio Ribeiro. Seu Procurando a Antônio, seu velhinha. Antônio. O trem é bom, meu amigo. O trem é bom mesmo. O tal do pólen O erro é dele incrível. foi não oferecer pra dona Antônio. Mas aí ofereceu. Dona Ribeiro. Você tem que oferecer pra ela, seu Antônio. Mas ela não quer comer, não, seu Antônio. Fala pra ela que vai ser bom pra tirar as dores de reumatismo dela. Põe na Ela tinha muita dor de fruta. reumatismo. E é verdade. E é verdade, não Claro. era nenhuma mentira. É verdade. E não é que ela comeu o pólen, melhorou o reumatismo mesmo e trouxe ainda a libido pra ela de volta. Olha que Aí, maravilha. não teve reclamação Mais de de 80 ninguém. anos, filho. Muito Todo bem. mundo Isso é feliz. qualidade de vida. Qualidade de vida. É. Não precisou de remédio, não precisou de azulino, não precisou de porcaria nenhuma de farmácia. Já foi no produto natural. Nossa. Uma colmeia de abelha é uma indústria de produção de alimentos saudáveis gigantesca. É a maior farmácia que tem na natureza, é uma colmeia de abelha. Pode nem falar isso, hein, professor? Pode, só que alimentos. Que alimento. Que comer uma colmeia, farmacêutico É não um vai lá mercado, mesmo. é um mercado. Farmacêutico não entra em roupa, a indústria farmacêutica não entra em roupa, o dono das indústrias de farmácia não entra em roupa, não vai querer encarar 50 graus de temperatura, ferroada de abelha. Ninguém quer encarar isso, não. Quem faz isso é o apicultor. Comer é um Então mercado. é alimentos. O alimento mais saudável do mundo são os produtos das abelhas. O mel, a própolis e o pó de geleia real. Quem não está comendo, está perdendo. Tá perdendo. Eu vou viver 120 anos e vou viver mesmo. Amém. Tiago também vai viver, a Jante também vai viver. Nós É. vamos todos viver muito. Vamos. Se não vai viver 120 anos, nós vamos viver muito e viver bem. É, com saúde, eu com acho que qualidade de vai Se vida. chegar a 120, E vai ser 119 produto com apícola. certeza. Se chegar a 120, 119 com 119 com certeza. É. E com qualidade de vida, que é qualidade o mais de vida. importante. É ou não é? É isso aí. Se eu produzir pólen apícola, eu vou vender, então? Vai, tudo. Tudo. Não vai dar conta de atender. Olha só. Isso é, se eu não consumir tudo também, né? Se não consumir, tudo também. Porque no momento que você consome, muda tudo. Gente. É rápido os efeitos dele? Não. Como qualquer alimento. Alimento, né?
você vai ver o consumo de alimento funcional, você vai ver o resultado dele a partir de 3 a 6 meses de uso constante. Sim. Pólen é um alimento para você consumir diariamente. Própolis é um alimento para você consumir diariamente. Mel é um alimento para você consumir obrigatoriamente diariamente. Sim. Então, produto apícola é para você consumir todos os dias. É prevenção de patologia. É você não ficar doente de nada. De nada. Gente, funciona, viu? Porque Funciona. essa temporada lá em casa, a gripe foi assim, um negócio que não teve. Passou longe, né? Ué. Foi assim, bacana. Desse jeito. Professor. Se alguém tiver alguma dúvida aí, pode deixar pra gente uma perguntinha aqui embaixo. Deixa, comenta aqui bacaninha. Você que tá acompanhando a gente no YouTube, deixa no comentário aqui que a gente responde você. Vou ter aí, ó, vai ter uma matéria semana que vem saindo aí também, né, Tiagão? Verdade, hein? Pessoal da Agromais, e o tema é pólen. A turma fica dentro, nós vamos trazer para publicar aqui no canal. Você que tá no Spotify também, tá só no fonezinho de ouvido, tá com a gente filme aí também, entra lá no Instagram, entra no YouTube, deixa comentário bacana que a gente tá junto aí, né? Pulando essa parte aí, só pro pessoal que é da área fitness, academia, boa. Que não tá com interesse só. Tem que abrir, Thiago. Eu sei que a gente já tá estourando o horário, mas tem que falar. Pode falar. A pessoa vai pra academia. Presta bem atenção. Sim. Crossfit. Crossfit, academia, o que for. Antes, banana prata, 2 colheres de sopa de pólen, e pega aquele potinho, aquele de 200 ml de whey. Aquele whey que o pessoal já usa para academia mesmo. Sim. Coloca tudo no liquidificador, bate e toma. Antes da academia. Pré-treino. Poderoso. Gente, anota, receita de pré-treino. Tanto é que o pólen tem o quê? Tem taurina também. Tem taurina? Igual o pré-treino tem. O pólen tem taurina. Só que natural. Nossa. Não é taurina adicionada de laboratório. Gente, quem ficou até agora escutando a gente, pegou essa receita. Olha bem, hein? Quem ficou até agora tá sendo premiado. Ó o bônus. Isso é antes, é o pré-treino. E o pós-treino? Aí já não é pólen. É o quê? Aí você já vai pegar o mel da abelha, que é riquíssimo em glicose. Você vai bater novamente com uma banana, uma mamão, alguma outra fruta, para poder fazer uma mistura, um suco de uma fruta adoçado com mel, tá? E vai tomar tudo aquilo. Pós-treino. Porque ali você vai ter o quê? Você vai ter a frutose vindo das frutas, você vai ter principalmente a glicose vindo do mel. A glicose, quando cai no sistema digestório que chega no fígado, que você acabou de fazer atividade física, aquela glicose vai ser usada para fazer, sabe o quê? Fixação de aminoácido no músculo. Porque vira glicogênio imediatamente. Ou seja, se fecha toda a cadeia e dá resultado. Pré-treino e pós-treino. Faz isso, Thiagão, pra você ver. Vou fazer. Treino é bom. Vou fazer. Vou começar a treinar. Pode treinar. Aceita bora pra academia? Eu tô te desafiando tem um tempo já, hein? Bora ou não bora? Tô quase aceitando. Vamos ou não vamos? Vamos. 5h20 da manhã. Primeiro eu vou comprar o pólen. Compra o pólen, vambora. Manda abraço. Valeu, Thiagão. Valeu demais, professor. Valeu, Jandileide. Valeu muito. Gente, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos.